Deixa eu contar pra vocês uma experiência, né, que eu tive, um testemunho. Eu acho que eu tava orando pouco, né, eu não tava orando muito, né, eu tava orando muito pouco, não tava orando da forma que Deus queria que eu orasse. E de repente lá um dia eu comecei a sentir uma dor na garganta, terrível, doía muito, e eu comecei a tomar remédios, essa dor não passava. E aí, dia após dia, incomodava muito na hora de comer, até na hora de dormir. Eu ficava agoniada com aquela dor. E aí eu perdi a voz. Fiquei sem voz, completamente sem voz. E eu sempre gostei de orar em voz alta, né? Até porque eu oro em espírito, mas bem pouco. Porque eu gosto de orar em voz alta, que eu estou movimentando e eu não durmo, né? Se eu ficar orando em espírito, acaba cochilando. Então eu sempre gostei de orar, né? Quando eu oro bastante tempo, em voz alta. E eu não conseguia, eu perdi a voz. E as dores eram fortes. E aí quando eu decidi, eu não dormia na madrugada e eu ia orar, eu não tinha voz, eu não conseguia orar. E aí eu comecei a sentir uma tristeza muito grande por eu querer orar e eu não poder orar. E eu fiquei muito triste, falei, gente, eu quero orar, meu Deus, e eu não posso orar. Eu não tinha voz, era dor forte na garganta. E eu entendi uma coisa, que muitas vezes muita gente quer fazer o que a gente pode fazer e não faz e não pode. Tem gente que quer fazer e não pode fazer aquilo que a gente pode fazer e não quer fazer. Então eu estava com a voz intacta e eu não orava o suficiente. Eu quase não orava. E ali, quando eu perdi a voz, é que eu fui sentir falta de orar, porque eu queria orar e não podia. Então, muitas vezes, a gente quer fazer algo e não pode. Mas tem muita gente querendo fazer algo e não pode. E é algo que a gente pode e não faz. Né? Então, vamos buscar a Deus, porque Deus nos deu uma voz. Tem muita gente que queria falar e não pode falar. E tem muita gente que fala e não quer abrir a boca para orar, para pregar e para evangelizar, para falar da vontade de Deus. Tem muita gente que quer fazer a vontade de Deus, quer pregar, mas está em cima de um leito de hospital, enfermo, sem saber nem quando vai sair de lá. E tem muita gente que está de pé, está bem, está com saúde e não quer fazer. Então, nós precisamos entender uma coisa. Se Deus nos colocou de pé, se Deus nos deu saúde, se Deus nos deu uma voz, se a gente tem saúde, então faça o que é para fazer. Ore, busque a Deus. Não espere chegar um momento difícil para querer fazer aquilo e não poder. Porque uma das maiores tristezas é a gente querer fazer algo para Deus e não poder fazer. E tem gente que quer muito, mas não pode. Que está enfermo, está no leito. E muita gente pode e não faz. Então vamos entender que não vamos precisar perder para sentir falta. Tá? Vamos valorizar o que nós temos antes de perder. Porque às vezes a gente não valoriza e só sente falta daquilo depois que perde. Tá? Depois que perde é que vai sentir falta, vai querer e muitas vezes, nem sempre, a gente vai ter de volta aquilo que se perdeu. Então é necessário valorizar o que a gente tem. Eu aprendi a valorizar a minha voz no dia que eu perdi ela. Eu fiquei mais de um mês sem voz e sentindo muita dor. E aí foi que eu vi, que eu senti falta de orar. Que eu senti falta de ter a voz para poder clamar, para poder falar com Deus, para poder interceder pelas pessoas. Então, entenda isso. Não espere perder para dar valor. Valorize o que Deus te deu. Se Deus te permitiu você estar de pé, faça a vontade dele, faça a obra dele, faça o bem, ajude pessoas, evangelize, fala dele, profetiza, interceda, ora pelas pessoas. Faça a vontade de Deus, clama, dobra os joelhos, tenha uma vida de oração, porque no dia que for tirado algo de nós, é que a gente vai ver que tinha tudo e não soube valorizar. Que Deus abençoe nossa vida e fique com esse testemunho e com essa reflexão. Curte esse vídeo e deixe também nos comentários. Que Deus abençoe tua vida.